Olá, vamos a mais uma aula do nosso curso de formação de discípulos aqui no nosso EAD. Lembrando que nós estamos desenvolvendo aquele conjunto de 6 relações que identificam um autêntico discípulo de Jesus. Já falamos do relacionamento com Deus como Pai, com Jesus como Mestre, e agora vamos para o nosso terceiro ponto, falando da pessoa do Espírito Santo, com o Espírito Santo como guia. O discípulo de Jesus é animado pelo mesmo Espírito que gerou Jesus e o ungiu com poder, capacitando para realizar o seu ministério. O Espírito, por ser fonte da vida, nos unifica em Cristo Jesus, participando-nos o mesmo ser do Mestre. Então, essa é a função do Espírito Santo. Ele nos revela Jesus, nos conduz a Jesus e tem como que uma força tal que leva-nos a uma unidade de vida com o Senhor. Impulsiona-nos com a mesma força que impulsionou a Jesus e nos compartilha os mesmos sentimentos, critérios e valores. É Ele, precisamente, quem nos autoriza como discípulos e nos transforma em mestres à semelhança de Jesus. Quero lembrar daquele conceito que o Evangelho de São João nos apresenta, dizendo que o Espírito, quando vier o Espírito tem a força de recordação. Naquele discurso de despedida de Jesus, ele diz que, olha, em uma ocasião, já não no contexto do Evangelho de São João, mas olha, quando vocês estiverem na perseguição, não planejem as palavras que vocês têm que dizer diante dos reis, dos poderosos, para tentar proteger as suas vidas. O Espírito mesmo colocará as palavras em suas bocas. Depois diz, o Espírito vos recordará das verdades fundamentais, porque é o Espírito que vai configurando o discípulo à pessoa de Jesus. E nos vamos transformando nessa imagem sempre mais resplandecente pela ação do Espírito do Senhor. Vale lembrar, então, o Espírito nos configura a Jesus. O Espírito Santo interioriza a lei em nossos corações para que as ordens e os mandamentos do Mestre não se convertam em uma legalidade apenas, nem deslizemos no farisaísmo. O que é esse farisaísmo? Aquele que é capaz até de ensinar as coisas para os outros, de até que escutou bem aquilo que o Mestre ensinou, mas não é capaz de viver. Então, o Espírito vai nos levar a um testemunho daquilo que nós aprendemos com o Mestre, que objetivamente nos caracteriza como discípulos autênticos, porque nos leva a fazer as mesmas coisas que o Mestre. O testemunho é esse. O testemunho que o Espírito produz em nós é levar-nos a fazer as mesmas coisas que o Mestre fez. Ele não só reproduz em nós a capacidade de cumprir a vontade de Deus, mas também para desejá-la, identificando nossa vontade com a sua. Ele produz em nós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Por outro lado, o Espírito de Cristo ressuscitado nos leva a viver a filiação divina, que é uma outra forma que, aliás, a forma essencial de todo discípulo de Jesus, marca essencial e que nos define completamente como discípulos do Senhor. Vamos entender bem isso, ou seja, nós somos filhos no Filho. Então, veja, além de sermos discípulos de Jesus, identificando-nos com Ele plenamente através destas características todas que nós estamos aprendendo aqui, o próprio Filho nos dá a condição de filhos. Nós nos identificamos com Ele e Ele nos leva à identificação com o Pai. Relação essa que é mediada pela ação do Espírito Santo. Não recebemos um espírito de escravos. Aliás, essa é uma palavra que é recuperada depois no contexto que é tratado por São Paulo nas suas cartas, mas que Jesus mesmo já havia dito, nós já não vos chamamos servos, não vos chamamos de escravos, mas vos chamo de amigos. Depois, quando o Espírito vem, e São Paulo desenvolve essa teologia do Espírito, ele volta a dizer, não recebemos um espírito de escravos para viver ainda no temor, mas recebemos um espírito de filiação que nos leva a clamar Abá Pai ou Abba Pai.
Veja que nós voltamos pela força do Espírito a viver aquele relacionamento que algumas vezes pode se tratar de algo muito teórico, do relacionamento com Deus como Pai. O Espírito vai estreitando então esse laço de relacionamento a tal ponto de que somos filhos do Filho e que somos verdadeiros amigos, que não temos um espírito de escravos, nem de temor, mas de um relacionamento perfeito que nos leva a nos relacionarmos com Deus como o verdadeiro Pai, o Paizinho, o Papai. O Espírito Santo revela Jesus no coração do discípulo, dando-lhe o testemunho da verdade completa e lhe recorda todas as palavras do Mestre. Já havia dito isso, estou só reforçando para que você entenda isso. Qual que é a função do Espírito? Porque algumas vezes nós pensamos que a ação do Espírito ou a função do Espírito na vida do discípulo é imediatamente gerar carismas extraordinários, e não é. A ação do Espírito na vida do discípulo é levá-lo a uma identificação plena com Jesus, levá-lo à obediência à palavra do Mestre, recordar as palavras do Mestre. Depois dessa obediência, dessa vivência de fé, dessa identificação plena com o Mestre, as outras coisas vão sendo dadas em acréscimo, e eu falo aqui dos carismas proporcionados pelo Espírito como ferramentas necessárias para o desempenho da missão. Mas o que vale em primeiro lugar é a identificação completa, plena com o Mestre. O Espírito tem a função também de tornar o Cristo presente hoje no meio de nós, e faz com que as palavras do Mestre não percam sua eficácia nem o seu poder, mas que, pelo contrário, alcance a sua plenitude, porque aquelas palavras que foram ensinadas pelo Mestre e que foram gravadas no coração do discípulo, elas devem depois serem pronunciadas na formação de novos discípulos no poder do Espírito, para não se tratar simplesmente de uma teoria aprendida pelo discípulo, ou por um discípulo que quer formar outros discípulos com os seus critérios, com as suas palavras. Não, o Espírito recorda os ensinamentos e faz com que esses ensinamentos sejam pronunciados com poder, para que sejam gravados também no coração do novo discípulo, que é formado por aquele que já foi formado pelas palavras do Mestre. Quanto ao ministério, o Espírito converte o discípulo em apóstolo, com poder para anunciar a morte de Jesus e proclamar a sua ressurreição. Esse anunciar a morte de Jesus e proclamar a sua ressurreição é o modelo da pregação primitiva, a pregação querigmática. Nós já tivemos a oportunidade de falar lá no início do nosso curso sobre a definição de querigma. Portanto, é proclamar a morte de Jesus, proclamar a sua ressurreição no poder do Espírito. Então, o Espírito capacita o discípulo, o transforma em apóstolo, para que ele, sendo enviado pela graça do Espírito, proclame as verdades fundamentais de fé. Ele equipa os discípulos no seu apostolado com ampla variedade de carismas, em ordem à edificação do corpo de Cristo. Veja que as coisas acontecem de uma forma ordenada. Primeiro, uma identificação plena com o Mestre, que se dá pela mediação do Espírito. Depois, esse mesmo Espírito que recorda os ensinamentos faz com que o apóstolo seja dotado de uma quantidade de carismas que servem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. De modo particular, sobressaem os sinais que acompanham a proclamação da palavra. A função primordial do discípulo é a proclamação da palavra. Quando Jesus diz para formar novos discípulos pelo critério do Evangelho. Então, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, ide e evangelizai. E com o poder dessa evangelização, da boa nova aprendida de Jesus, é que eles vão formar então novos discípulos. A função primordial do discípulo que, pela graça do Espírito, se transformou em apóstolo é a proclamação da palavra. É esse mesmo Espírito quem forma a comunidade cristã e nos faz viver como corpo de Cristo. Os discípulos de Jesus, animados pelo Espírito Santo, vivem a unidade do corpo de Cristo. Veja que, mesmo que não façam parte daquelas 6 relações,
mas dentre essas 6 relações nós vamos encontrando pequenas definições de relações que identificam o discípulo plenamente com Jesus. Aqueles grandes temas foram só para o contexto da divisão da nossa aula, mas quando a gente começa a estudar aí cada um desses temas, dentro deles nós encontramos outras características que nos identificam plenamente como discípulos de Jesus. A unidade é uma delas. Por fim, o discípulo é possuído pelo Espírito Santo. Entenda muito bem o que é esse possuído pelo Espírito Santo. Significa dizer que o Espírito traz para nós os mesmos valores de Jesus para vivermos de acordo com o Mestre. Termos os mesmos sentimentos, as mesmas ações que o Mestre. Trata-se, então, de estar integralmente ligado à pessoa do Mestre. O discípulo que é possuído pelo Espírito Santo foi marcado como sua propriedade desde que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a graça batismal que levou a criança, o jovem, o adulto a pertencer à igreja, a pertencer ao contexto dos filhos de Deus pela graça batismal. Portanto, ele está repleto da força do alto, já que foi batizado, submerso no Espírito, reproduzindo a vida de Jesus, que esteve plenamente possuído pelo Espírito. O discípulo de Jesus já não se pertence, mas foi adquirido por outro Senhor a quem serve gloriosamente. O discípulo de Jesus tem uma relação pessoal com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então veja que é importante o relacionamento com Deus como Pai, com Jesus como Mestre e o relacionamento com o Espírito como guia. Olha, partiu então primeiro de uma relação com Deus na sua totalidade, ainda que tivéssemos feito aqui essa divisão, relacionar-se com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, Deus como Pai, Jesus como Mestre e o Espírito como guia. Mas é importantíssimo dizer que o verdadeiro discípulo de Jesus deve ter um trato muito fino, uma verdadeira amizade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não o considera tão somente como uma força ou um poder de realizar milagres, de fazer prodígios. Não é só o vínculo de união entre o Pai e o Filho, é uma pessoa. Esta é a chave de sua vida, o motor de sua atividade e o segredo de sua fecundidade. Todo verdadeiro discípulo deve se relacionar bem com o Espírito Santo e tê-lo como guia. São conceitos fundamentais que definem um verdadeiro discípulo de Jesus. Depois que nós partimos da relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, na nossa próxima aula nós começaremos a estudar essa relação que se dá com os outros como irmãos, partindo primeiro da relação com Deus por inteiro e agora com Deus que se manifesta na vida da comunidade. Espero você na nossa próxima aula.